Olá pessoal, a última aula eu falei, né, sobre como se ganha dinheiro no mercado e eu expliquei justamente aquela diferença entre a compra e a venda, né, que no mercado tanto faz se você comprou num preço e vendeu no preço mais caro, você ganha dinheiro no mercado. E se você vendeu num preço mais caro e comprou num preço mais barato, você ganha dinheiro no mercado, ou seja, você ganha com a diferença de preço. É assim que você ganha dinheiro no mercado, diferença no preço. Comprou aqui, o mercado subiu, vendeu aqui, você ganha essa diferença. Vendeu aqui, depois comprou aqui, você ganha justamente a diferença. É isso, né? Basicamente é o conceito de diferença de preço, não importa se é para cima ou se é para baixo. Uma operação de compra, né, ela se encerra com a venda e você ganha essa diferença, e uma operação de venda se encerra com a compra e você ganha essa diferença. Deixa eu pegar um negocinho aqui para apagar aqui. Apagado. Então vou falar hoje sobre 3 assuntos, né? Para ver se a gente grava vídeos no máximo de 15 minutos, para não estressar muito. Vou falar um pouco sobre alguns aspectos, né, da teoria de Dow, sobre ondas. Estou deixando de forma genérica ondas, que o pessoal também fala sobre ondas de Elliott, e eu vou abordar dentro da teoria de Dow essa questão de ondas. E, dado esses 2 primeiros assuntos, a gente vai falar um pouquinho de volatilidade. A teoria de Dow fala primeiro o seguinte, que o preço, ou seja, quando você tem lá o candle lá, né, que eu expliquei na primeira aula, que reflete o preço do mercado, vamos supor que aqui é um candle de alta, né, onde o preço começou aqui, ó, abertura, como já ensinei, fechamento, mínima, né, mínima e máxima, né, reflete como o preço anda. Então tudo que ocorre no mercado, segundo a teoria de Dow, vamos supor que você tem uma ação aqui da Petrobras, PTR4. Aí quando aconteceu, por exemplo, a saída do parente lá, né, que era o presidente da Petrobras, e de repente no meio da tarde o cara aloprou lá e saiu fora. É lógico que isso refletiu mal por uma questão de gestão. Por que o presidente da empresa está deixando a empresa assim repentinamente, está deixando o governo repentinamente? Consequentemente, a ação despencou, caiu. Então, o pessoal aproveitou essa notícia e repercutiu forte no mercado 2 dias. O que aconteceu no mercado? E aí eu vou representar agora o andamento do mercado por outro tipo de gráfico. Isso aqui é o gráfico de candle, que a gente já estudou, ou vela, candle ou vela. Isso, como eu vou falar só da questão do movimento, não vou abordar o preço, máxima, mínima e nada disso, eu vou representar pelo gráfico de linha, né, que é um outro gráfico também que você pode mostrar o movimento do mercado. Então vamos supor, por que dentro da teoria de Dow fala que o preço desconta tudo? Porque o mercado, na realidade, assim, sai uma notícia, sai um balanço da empresa, positivo ou negativo. O presidente da empresa deixa a empresa, como foi o caso que aconteceu com a Petros, né? Há uma fraude nos balanços da empresa. A empresa, como a Ford agora, por exemplo, mandando o pessoal embora lá. Isso tudo vai refletir no movimento do preço. Então o preço, ele se move, né, em movimentos que não são movimentos retilíneos, nem assim direto, nem assim direto. Ele se move em ondas, e a gente já começa a entrar nesse segundo aspecto aqui de ondas. Então o preço, ele faz isso. Ele começou aqui, vamos supor, a abertura do mercado. Se for o mercado futuros, dólar e índice, é às 9 horas da manhã que abre. Abriu aqui o dólar, abriu o índice, ou abriu a ação da Petrobras lá às 10 horas, não importa o que seja.
abertura. Aí abriu aqui no 10. Vamos supor que esse preço aqui é o 10. Aí o mercado andou, foi até o 40, tá? Não importa qual é o ativo genérico XYZ aqui, né? Foi até o 40 e vamos supor que isso aqui eram 14 horas. De repente saiu uma notícia, vamos supor que no caso, vamos supor que fosse a Petrobras aqui, né? E de repente explode uma refinaria da Petrobras ou uma plataforma. Isso vai refletir com certeza em prejuízo para a empresa. Imediatamente o que acontece no mercado? Isso na questão do dia, do momento. O preço despenca, o preço vem aqui para baixo, como aconteceu, por exemplo, na Vale em Brumadinho, né? Quando aconteceu o acidente de Brumadinho, a Vale estava em torno de R$55, caiu até 40. Então é isso que acontece. Aí o preço cai, vamos supor aqui, para 20. Aí o mercado já assimila aquilo, de repente, né, como eu falei para vocês lá no candle, quando eu falei de candle de vela, né? Isso aqui pode representar um tempo de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos, de um dia, de uma semana, de um mês, né? Num gráfico diário, por exemplo, vamos supor que isso aqui é um gráfico diário, a empresa está bem, ela está vindo, está tendo bons resultados, né? Tem uma boa gestão, distribui bons dividendos e o preço está só subindo. Foi lá do 10, lá vamos supor no primeiro mês, isso aqui até o 10º mês do ano, vamos supor até o 40. Aí acontece uma desgraça dessa qualquer, né, uma notícia dessa inesperada que vai refletir no resultado da empresa. Imediatamente o preço reflete isso e ele vem aqui para baixo. Depois que a notícia for assimilada, de repente com Brumadinho, por exemplo, né, a Petrobras vai indenizar todo mundo, aí o mercado reage um pouquinho assim, poxa, vai indenizar. Eles estão lá dando todo o suporte à família e morreram, infelizmente não foi isso que aconteceu, mas morreram poucas pessoas, embora qualquer vida, né, é um valor inestimável, mas em vista de tinha 10 mil pessoas na região e morreu 1% de pessoas, e eles estão dando todo o apoio a essa família, ou mesmo que tenha morrido mais pessoas, eles deram todo o apoio, vão indenizar todo mundo da melhor forma possível, estão fazendo bons acordos. O que acontece? A ação vai subindo. E a empresa ainda fechou agora esse trimestre com lucro, sobe mais. E a empresa está tendo uma boa gestão nesse governo, sobe mais, né? No caso aqui que aconteceu com a Petrobras, por exemplo, que ela voltou e hoje está R$80 o preço da ação, ou seja, mesmo com aquele cenário, o que aconteceu? O preço refletiu toda a situação, o bom desempenho da empresa, a situação da economia, se a China está importando, por exemplo, bastante ferro, é positivo que a Vale vende muito ferro para a China, então o preço do ferro subiu no mercado internacional, o preço sobe. Aconteceu lá o problema de Brumadinho, por exemplo, o preço desceu, depois veio se recuperando, né? E a situação foi ficando boa, cada vez melhor da empresa, e o preço refletiu isso subindo. O que nós fazemos no mercado, seja como um investidor de curtíssimo prazo, que é o caso, por exemplo, dos day traders, né, que saiu até a reportagem do Fantástico recentemente. Deixa eu dar uma olhadinha no tempo aqui para a gente não estourar. O que acontece no mercado é que nós temos que analisar esse movimento, né? Falando sobre a reportagem do Fantástico, falou que os day traders perdem dinheiro e tal, mas é o mesmo movimento que o gráfico faz, para cima, para baixo, para cima, para baixo, quando acontece alguma coisa, depois sobe de novo, desce, sobe e desce. Esse movimento errático que o mercado faz, ele faz, se você pegar um gráfico diário, você vai ter movimentos como esse. Se você pegar um gráfico mensal, você vai ter movimentos como esse. Se você pegar um gráfico de 1 hora, você vai ter movimentos como esse. Se você pegar um gráfico de 15 minutos,
um gráfico de 5 minutos, um gráfico de 1 minuto, você vai ter movimentos como esse. Cabe a nós, como trader, qual é a função do trade aqui? Analisar a volatilidade, aí eu abordo rapidamente aqui o terceiro item, que é isso aqui. A volatilidade é justamente essa capacidade que o mercado tem de se movimentar, ou seja, de fazer isso, de rabiscar para cima e para baixo. Então, quando o mercado faz isso, ele não faz isso de uma forma louca. Ele tem ações, por exemplo, que andam R$1,50 por dia. Se você pegar o índice Bovespa, anda de 1.500 a 2.500 pontos por dia. Se você pegar o dólar se move de 70 a 120, 130 pontos por dia em média. Então a gente vai analisar essa volatilidade, vai analisar a volatilidade, né, média que há no mercado e vai tentar fazer o que? Aqui que é a grande conclusão, né? Mediante essas ondas que o mercado vai fazendo para cima e para baixo. Depois eu vou gravar uma aula especificamente para se falar sobre a análise dessas ondas no mercado, nos vários tempos que a gente pode analisar. Você tem que pegar um movimento dentro dessa volatilidade. Vamos supor esse movimento aqui. Você viu que o mercado veio aqui e bateu aqui, foi lá, botou aqui, veio aqui e bateu aqui de novo, que é o mesmo ponto que tinha batido aqui. Aí você entra e compra aqui. Se você acredita, o mercado já foi lá. Isso, vamos supor que esse gráfico é de 15 minutos. Aí você acredita que o mercado já foi lá em cima, já veio aqui embaixo, e agora que ele foi aqui, não foi com tanta força, bateu aqui, começou a voltar. Você acredita que nesse espaço de tempo você tem um trade fazer? Você vai compra aqui e você vai vende aqui e vai ganhar o que? A diferença. Só que você tem que ter um conhecimento de mercado para saber, com várias outras ferramentas que nós vamos também estudar e vamos falar, você saber qual é o momento mais propício. Por que eu não entrei aqui e deixei para entrar aqui? Por que eu não entrei aqui? Porque de repente está no final do dia, 16 horas, o mercado já está quase fechando. Por que eu não entrei aqui? Porque era 9 e era 10, e se fosse uma ação, seria, por exemplo, 10h15, o mercado tinha acabado de abrir, então eu vou esperar um pouquinho mais de tempo. Vários motivos podem te levar a uma decisão de não tentar pegar esse movimento e pegar esse movimento. E tem várias ferramentas que você pode utilizar, mas uma das principais é conhecer o mercado que você atua. Saber que o mercado que você atua, se for o índice Bovespa, por exemplo, varia de 1.500 pontos a 2.500 pontos. Se for o dólar, ele vai variar ali de 60 a 130 pontos na média, né, dos últimos 5 ou 10 dias. E em cima dessa informação você vai fazer o que? A tua compra, a tua venda para ganhar dinheiro, conforme eu expliquei na aula passada. É isso aí, galera. Ainda tem um minutinho aqui. Então, partindo do princípio que você, dentro da teoria de Dow, você sabe que o preço, o gráfico ali, ó, que você está analisando, o candle que você está analisando, reflete a questão de gestão, de resultado, de notícias sobre a empresa. Partindo também do princípio que você sabe que o mercado se move em ondas, e partindo do princípio que você conhece a volatilidade média do mercado, você vai tentar em determinado momento pegar o que? Um pedacinho desse movimento. Você não precisa pegar 2.500 pontos, 1.500 pontos do índice. Você não precisa pegar 100 pontos do dólar. Você tem que pegar 300 pontos do índice, 400 pontos, 200 pontos. Do dólar você precisa pegar 5 pontos, 10 pontos, 15 pontos. E fazendo isso, pegando uma porção desse movimento, você vai fazer aquilo que você quer fazer todo dia, toda semana, todo mês no mercado. Fazer o seu dinheiro e ganhar dinheiro analisando o mercado, sabendo analisar o mercado.